Estamos de volta com o Manhã no Ar e damos continuidade à entrevista com o Berg da UGT, candidato ao governo do Amazonas pelo PSOL. Está aqui no estúdio conosco. Antes da gente ir para o intervalo, a Larissa Cavalcante, lá no jornal A Crítica, já fez uma pergunta para o senhor. Vamos refazer, Larissa. Candidato, a Zona Franca de Manaus sempre passa por percalços. Recentemente sofreu um ataque, no polo de concentrados com um decreto. Eu gostaria de saber quais são suas propostas para dar autonomia e diminuir a dependência do polo industrial de Manaus. Larissa, essa questão do polo de concentrados, inclusive a própria Associação dos Concentrados, ele colocou que aquela baixa de 20% para 4% iria inviabilizar a manutenção dessas empresas aqui no estado do Amazonas. O ataque ao governo federal foi muito violento, todo mundo sabe que o governo federal não é simpatizante desse incentivo da Zona Franca de Manaus, mas conseguimos reverter e continua os 20%, então o polo de concentrado continua ainda na sua tranquilidade. E com relação a não ficar só atrelado à Zona Franca de Manaus, ao distrito industrial, nós temos dito que nós temos que abrir a estrada da BR-319. Ao abrir a BR-319, nós estamos dizendo que a gente começa também a melhorar ou até vir mais empresas, porque o escoamento, a chegada de insumos ficam mais baratas, mas a gente pode também trazer uma outra vocação para o estado, que eu penso que ela é muito salutar, que é a questão do turismo. Quando nós abrimos a BR-319, a gente pode trazer o turismo para cá, para o estado do Amazonas, porque ele é um custo menor do que o custo aéreo. E as pessoas vêm, quem vem pela estrada, consegue chegar. E a gente está dizendo que, ao assumir o governo do estado, nós vamos abrir essa caixa preta e saber a quem interessa não funcionar a BR-319. Porque é uma BR que já existe, ela já tem uma estrada que ela possa só ser pavimentada para que possa ter o trânsito, para que ela possa ter a sua trafegabilidade. E diante disso a gente diz, com o turismo aqui, as pessoas quando chegarem, elas vão primeiramente, quando chegar do outro lado do rio, já vão passar em cima do encontro das águas, que é uma das coisas que a natureza melhor nos oferece e todo mundo tem curiosidade de ver. Depois pode ir até Santa Isabel do Rio, até São Gabriel da Cachoeira, para ver as nossas corredeiras, pode vir aqui em Presidente Figueiredo para ver as nossas cachoeiras, pode vir assistir o Festival de Parintins, o nosso Festival de Ciranda, ou as nossas outras festas que a gente tem regionalizadas. Eu acho que pelo turismo a gente consegue oxigenar, pode gerar emprego e renda aqui para a capital. E para não vir para a capital, nós temos também que fazer os incentivos para os nossos agricultores rurais. Ao a gente gerar emprego e renda lá nos municípios, as pessoas não vêm, têm que vir para cá, para o estado, para atrás de emprego. E a gente consegue deixar com que a nossa Zona Franca, o distrito industrial, não vire posteriormente só um cemitério de um fantasma, uma cidade fantasma. Porque se a gente não tiver opções e não tiver uma cobrança também, como eu digo, da contrapartida pelos encargos que a gente paga, ou seja, pelos impostos que a gente abre mão para o distrito industrial, a gente tem que deixar com que ela exista. Aí eu digo para você, Adriano, como é que pode acontecer isso? A contrapartida que eu digo que a gente tem que fazer, conversando com as empresas do distrito, é fazer com que elas deixem a empregabilidade dos seus funcionários. Nós estamos vendo aí que está chegando a Revolução 4.0, que vem a robótica, vem uma tecnologia nova, quer substituir pelas máquinas, mas já que a gente está colocando que eles têm os incentivos nossos, isenção de impostos, que eles garantam os postos de trabalho. Então essa vai ser uma das gestões que a gente vai fazer no Distrito Industrial também. Candidato, então o senhor diz que vai rever esses incentivos fiscais que são concedidos para as empresas? Não, o que eu estou dizendo é que nós vamos pedir maior contrapartida deles para que a gente consiga mantê-los. Vai ser condição. Seria mais ou menos uma moeda de troca, mas bem salutar. Já que eles já estão recebendo os incentivos, do que a gente tem visto, tem estudado, qual é o retorno com relação a não ser um pouco de incentivo para a Universidade Estadual do Amazonas. E os empregados, toda vez que chega alguma tecnologia, o Distrito Industrial demite pessoas porque substitui pelas máquinas. Então, já que eles estão tendo os lucros aí, continuam tendo lucros, então que a gente mantenha os postos de trabalho. Aí fazendo como isso aí? Deixando a empregabilidade daqueles que estão dentro do distrito, treinando as pessoas, fazendo que a UEA possa manter essas pessoas não sendo mais um especialista, um generalista, que ele possa estar sendo recambiado, mas lá nas empresas, e ela não diminui os postos de trabalho. A gente está colocando que garantir emprego é melhor do que perder.
Candidato, o senhor citou aí a BR-319, que é um assunto que vem sendo muito batido por todos os candidatos, tanto ao governo quanto ao Senado, mas é uma coisa que a gente sabe que depende da presidência da República, né? A BR é uma estrada federal. Eu queria saber do senhor como é que tem sido a sua articulação, o senhor conversou com o candidato à presidência do seu partido, o Guilherme Boulos, que tem, curiosamente, ele tem uma indígena como vice, né, a Sônia Guajajara, que o entrave alegado até aqui, a gente não sabe se é de fato isso ou não, é a questão ambiental. O senhor tem um posicionamento da chapa do seu partido à presidência sobre essa questão? Dante, nós temos colocado que a questão ambiental ali ela não está influenciando, tá? Como é que não vai influenciar, pelo menos, no nosso mandato, tá? A gente está conversando com os nossos deputados federais, com os nossos senadores, que a gente tem que ter sim o apoio federal para que isso aconteça, mas nós estamos colocando que a parceria maior seria com o Exército. E ali ficaria como se fosse uma reserva. Quem sai daqui para a BR-174, que chega até Boa Vista, tem determinado trecho, né, que são de área indígena, são preservadas, ninguém delapida nada, ninguém faz nada daquilo ali, ele continua preservado. Então é mais ou menos isso. E por que a parceria, que a gente está colocando a parceria com o Exército? Porque aí você vai ter a tranquilidade que não vai ter uma fiscalização maior, não vai ter entrada de drogas muito fácil ali pela BR, porque a partir do momento que ela começar a ficar transitada, com certeza as facilidades vão melhorar, mas a gente tem que ter policiamento, tem que ter com que ela seja fiscalizada e que a nossa biodiversidade também não sejam pirateadas, que não saiam daqui do estado. Então, eu tenho plena convicção que para melhorar o estado do Amazonas, nós vamos fazer de tudo para que ela seja aberta assim e não vai ser por questões ambientais, porque com certeza ela não vai estar sendo invadida por ninguém, ela vai ficar transformada como se fosse uma parte da reserva e as pessoas vão ter só o direito de passar por ela. E a gente está colocando que a gente vai fazer parceria com o Exército Brasileiro, que ele tem competência para isso, tá? E nós vamos fazer com que a BR-319 volte a ser, ou seja, tire o estado do Amazonas do isolamento. Candidato, o processo que se diz democrático de direito, esse processo eleitoral, ele tem umas diferenças, umas distorções muito grandes entre candidaturas e principalmente quando se fala em estrutura de campanha de cada um dos candidatos, de cada um dos partidos, a divisão do fundo partidário, de quanto cada um vai receber e principalmente de tempo de televisão. No seu caso, o senhor tem 13 segundos? 13 segundos. 13 segundos. Como que o senhor tem driblado essa competição, né, que a gente está no processo eleitoral, de conseguir falar o que quer falar dentro de um tempo pequeno e chegar, muitas vezes, onde não se dá com o pouco recurso que se tem? O recurso, né, a gente já colocou várias vezes, algumas pessoas, quando a gente passa, diz, tudo não está mentindo, eu digo, olha, eu não tenho costume de mentir, né? A não ser que eu para salvar minha vida, um dia eu passei que eu minto. Mas nesse negócio não tem como mentir, está lá escrito, foram 104 mil que foi disponibilizado para o Estado para fazer a campanha, né, do partido como um todo. Na minha conta foi creditado R$ 14.350 e esse valor nós investimos no nosso material de campanha, nos perfurados, nos panfletos, né, nos santinhos. E para driblar essa situação toda, nós estamos cooptando os amigos fazendo as redes sociais. Estamos utilizando as redes sociais, né? É o único caminho que nós encontramos. Fora isso, estamos fazendo corpo a corpo, onde dá para ir, né, onde tem 2 ou 3 pessoas, nós estamos indo lá e estamos colocando as nossas propostas, Adriane. Tá? E como todo mundo está dizendo que chegou a hora da mudança, está na hora de mudar, né? Aí eu digo, então vote em mim, eu sou a mudança, eu sou o novo, eu sou ficha limpa, estou no partido que não está maculado em canto nenhum, não é lava-jato, não tem nada que possa nos sujar. Tá? E nós estamos colocando que é os 50 neles. Aí onde a gente passa, o pessoal fala, ei, candidato, 50 neles. Aí eu digo, vamos lá, faça a mudança. Não se abstenha. Eu digo, dia 7 de outubro, se você se abster, você está dando um cheque em branco para aquele que você está dizendo que você não quer. Então, use seu direito democrático de direito, né? Vá lá e vote. Tá? Porque aí sim você tem condições de cobrar. Se você for vender seu voto, para cobrar é mais difícil. E eu estou usando as redes sociais, Adriane, é onde está chegando. E com esse recurso, já deu para chegar a alguns municípios do interior do estado? Quando o senhor chega lá, as pessoas já sabem quem o senhor é? Como que é essa recepção? Graças ao bom Deus, né, pelo trabalho da UGT que nós fizemos, por estar presente em sindicatos bancários, que a gente tem 42 municípios que tem colegas bancários, a gente andou conversando. Então, quando a gente chega no município, alguém já sabe quem é o Berg da UGT, né? E a gente usou alguns recursos próprios, né, em torno aproximadamente de quase R$ 5.000 para visitar. A gente já visitou Tabatinga, Benjamin Constant,
já fomos lá aqui em Altazes, tivemos no Iranduba, Manacapuru, né, Itacoatiara. Então a metropolitana é mais fácil. A legislação também não permite que eu use o dinheiro que foi colocado para a minha campanha, diretamente para mim e para o candidato. Então minha gasolina eu que pago, né, o meu corpo a corpo eu que faço, né, o que o partido tem disponibilizado, né, pelos valores que foram disponibilizados, são as pessoas que estão nos ajudando a fazer os vídeos, a fazer o nosso material de campanha. E nós estamos aí, né? Quando o pessoal diz que nós tivemos 0% numa pesquisa, eu digo, ela não espelha uma realidade. Porque se de repente diz que tem 3% de percentual de erro, eu acredito que eles erraram, então no mínimo eu tenho 3%, eu tenho que ser otimista, por isso que eu estou pedindo 50% Joga pra deles. cima, né? É lógico. Candidato, aqui no seu plano de governo, na área de segurança pública, o senhor fala em aparelhamento da perícia técnica científica. Na verdade, isso chama de perícia científica. Como é que deverá ser o trabalho da perícia e que tipo de investimento que o senhor deverá fazer? Porque a gente verifica muito isso nos planos de governo, em toda a época de campanha, as pessoas falarem, os candidatos, perdão, falarem em aparelhar a perícia técnica científica, melhorar o trabalho de perícia, mas hoje o Estado do Amazonas, por exemplo, quando quer fazer um exame de balística em qualquer armamento, precisa muitas vezes pedir ajuda de Brasília, da Polícia Federal. Como é que deverá ser no seu possível governo? Cleiton, né, e você que está nos assistindo, o Sindicato dos Peritos, recentemente ele foi regularizado pelo Ministério do Trabalho e nós, pela Central Sindical, se a gente sempre está sindical, nós sempre ajudamos os trabalhadores. E os peritos também foram parceiros nossos em determinados momentos. Quando teve aquela chacina lá em 2016, eu acompanhei algumas situações onde era humanamente impossível fazer qualquer situação dessa de perícia, tá? Tinha gente reutilizando luva, tá? Não tinha os equipamentos, como você mesmo está colocando, isso é latente para todo mundo lá, que tá, não é desconhecimento de ninguém. Então, aparelhar e botar realmente os equipamentos adequados. Hoje, para fazer uma datiloscopia, tá? Se você, vamos voltar até para a identificação, né? Você que está nos assistindo, é um negócio muito mais fácil. Se você precisar tirar sua identidade hoje, né, ou renovar, vai pegar seus documentos, vai entrar naquela situação, lá naqueles arquivos lá, que você vai folhear aquele monte de coisa. Então a gente está na era digital, então tem que informatizar isso aí para agilizar. Uma carteira de identidade para você tirar ou trocar hoje, estão lhe dando um prazo de 60 dias. E às vezes você vai participar de algum processo seletivo, participar de qualquer situação, até mesmo para ter uma identificação sua, você fica esses dias sem ter sua identidade. O aparelhamento que nós estamos colocando é botar todos os equipamentos adequados para que nossos peritos eles possam ter condições de fazer o trabalho sem precisar vir pessoas de fora. Eu penso, e aí a gente está colocando, que o Amazonas ele não pode ficar atrelado a ninguém. Nós temos autonomia para isso, então falta só investimento. Candidato, o senhor também fala na sua proposta de governo sobre a modernização do sistema prisional. De que maneira se daria isso? O senhor reveria os contratos que o sistema possui? Com relação ao sistema prisional, nós temos colocado o seguinte: primeiro, esse contrato com a Humanizário, né, a gente tem que dar uma revista nela, tá? A questão de a gente se envolver na política, de repente, fica até melhor, tá, Adriane? Porque você começa a conversar com as pessoas, vai buscar mais profunda as situações. Então, o que nós descobrimos hoje com a Humanizário? A Humanizário está contratada, ela recebe um determinado valor para fazer uma conta prestação de serviço. E eu penso que tudo aquilo que eu contratei, você tem que fazer e no final eu só lhe pago. Só que pela Humanizário, se ela precisar de um carro para locomover alguém, o Estado vai lá e disponibiliza. Se precisar de gasolina, o Estado vai lá e disponibiliza. Se o afardamento tiver gasto, o Estado vai lá e... Então, para que temos essa Humanizário lá dentro? Se precisa de pessoas, o Estado é que está recrutando. Eu penso que a gente tem que rever sim. Quando a gente fala em modernizar, é porque eu penso que o sistema prisional ele tem que ter uma mudança, né? A gente tem estudado e verificado em outras situações que tem determinado detento ali que ele deveria estar produzindo, ele tem que estar dentro de alguma oficina, ele tem que procurando uma ocupação para que ele saia de lá, de repente ele não fique com a tornozeleira aqui fora, tendo que vir assaltar, como hoje a gente tem visto aí, o que mais está acontecendo é as pessoas saindo de lá no semiaberto e porque diz que não tem uma profissão, não tem o que fazer, vai voltar para o crime. Nós não queremos isso, a gente tem que rever essa situação e outras coisas. Nós sabemos que tem pessoas ali dentro que pela sua condenação, eles já deveriam estar fora. A gente tem que fazer uma parceria mais junta com o Judiciário, com o Ministério Público, para rever as pessoas que estão lá dentro, dando essa superlotação e tirá-los de lá.
como ele vai ser socializado, a gente tem que ver depois essa situação. Mas nós temos que desinchar. Eu penso que não é colocando mais cadeias, mais penitenciárias, que a gente vai conseguir socializar as pessoas. Candidato, Pode seguir. em entrevista ao Portal A Crítica, o senhor falou que a revitalização da segurança pública passa pela implementação de unidades de policiamento preventivo, as famosas UPPs. Eu gostaria de saber se essa sua proposta, caso o senhor seja eleito, vai ser implantada nos mesmos moldes do projeto do Rio de Janeiro ou, caso contrário, o que diferencia? O PP, né, deu uma coincidência de nome, mas é Unidade de Policiamento Preventivo. Sim. Eu tenho dito para as pessoas, né, onde a gente tem conversado nas entrevistas, tudo e nos debates, que essa UPP a gente tem que trabalhar pela prevenção. Algumas pessoas até quando eu começo a falar não entendem direito o que eu estou querendo colocar. Que eu digo que eu não quero que as pessoas saibam quem matou ou quem foi que assaltou. Tá? Eu não quero que as pessoas assaltem, eu não quero que as pessoas roubem, eu não quero que as pessoas morram. Tá? Então a gente tem que trabalhar com preventivo. E a gente já sabe que tem algumas localidades que o foco, né, da violência está muito latente. Então a gente tem que botar um policiamento ali e o que a gente tem colocado é como se fosse tipo gerar um radar, ou seja, em acesso direto para a comunidade, quando tiver alguma situação, que tiver alguém que já está se desviando da conduta, a gente chega lá, tá, e já resgata essa situação e conversa com a família, tenta ver se ele não consegue evoluir para o crime. Tá? A comunidade tem que estar mais perto, então é isso que nós estamos colocando, é por isso que tem que trabalhar com a prevenção. Agora, para trabalhar com a prevenção, só combatendo a violência, a gente não consegue. Nós estamos colocando que tem que ter educação, então tem que ter escolas próximas das comunidades, onde as pessoas ocupem os seus espaços estudando, porque a gente consegue combater mais essa violência aí. Candidato, o senhor falou em superlotação de presídios e tal, e no seu plano de governo também tem uma questão um pouco diferente, claro, mas que vai se conectar aí. Você fala em Casa da Cidadania para oferecer orientação jurídica e vários serviços desse tipo, incluindo a Defensoria Pública, né, para prestar orientações ao cidadão. Queria saber do senhor se, quando se fala em superlotação, se precisa também de defensores, né, porque muitos desses criminosos que estão presos, inclusive não tem nem advogado, muitos deles, e por isso acabam ficando lá. O senhor pensa em aliando essas duas ideias, em fortalecer o orçamento da Defensoria Pública? É um dos pilares aí do seu governo ou não? A questão do judiciário, ele tem um orçamento próprio, né? E a gente tem que fazer com que ele seja otimizado, com toda certeza. Nós temos que colocar para as pessoas aquilo que eu coloquei. A superlotação, ela se dá em determinadas situações com pessoas que estão ali dentro, que já cumpriram a sua pena. São pessoas que estão aguardando, de repente, ser julgadas e pelo tempo já passou, ele já até prescreveu o delito, né? E a gente tem que rever isso sim, não tem como não fazer isso. E esse tripé ele não pode ficar longe, o Estado tem que estar junto, o Ministério Público está junto e o Judiciário também junto, porque com esse tripé a gente consegue fazer com que as pessoas que estão ali, que já deveriam ter saído, a gente consiga tirá-los de lá e acabar com essa superlotação. Hoje nós temos 7 presídios, né, com os complexos chega a 11 unidades, são quase 10 mil presos, então é muita gente onerando o Estado. Tem mais preso do que policial. Exatamente. Agora, candidato, em relação a um possível segundo turno, que o senhor não esteja, o senhor apoiaria algum dos candidatos, dos demais? Eu, a princípio, ainda não vislumbrei essa situação, Adriane, porque eu digo que nós estamos trabalhando sim para ir para o segundo turno, tá? Mas no segundo turno, caso a gente não vá, a gente vai avaliar quem melhor poderia estar nos representando. O que eu digo para todo mundo é que o governo atual não está me representando. Por isso que eu estou botando meu nome para fazer, sendo adversário dele político, para mostrar a política diferente. E como alguns outros que são candidatos. Porque as pessoas, quando falam para a gente, mas tu é novo, né? Tu tem experiência para isso, aquilo que eu coloquei. Experiência negativa eu não quero ter, nunca. E é o que a gente está vendo aí. E se alguns têm mandatos, né, e já passaram para lá e não fizeram, e quem está com mandato, por que precisa de um novo mandato para fazer? Por que não está fazendo? Por que não fez? Tá? Então, eu penso que no segundo turno, caso a gente não esteja lá, a gente vai ter que avaliar quem melhor se mexe para as nossas propostas, porque com aqueles que estão aí, né, dizendo que estão prometendo e não fizeram já há 10, 20, 30 anos atrás, não vai ser agora que vão fazer, eu acho que não me representa. Aí eu deixo a critério do partido quem é que ele quer que apoie.
A gente está chegando ao fim da nossa entrevista, temos ainda 1 minuto, fique à vontade para as suas considerações finais. Eu agradeço primeiramente a Deus, né, a TV A Crítica, por estar dando a oportunidade de vir aqui externar nossas propostas e dizendo que chegou realmente a hora da mudança. Eu sou ficha limpa, sou o Berg da UGT, empregado da Caixa Econômica Federal, disse que não vim para a política para fazer profissão política, mas eu quero cuidar da minha cidade. Sou amazonense e eu digo que 50 neles, esse é o número que está fazendo a diferença. Trabalhador, vota em trabalhador. E digo, me dê a oportunidade de administrar o meu estado junto com você, que nós vamos fazer a diferença. E digo mais, dia 7, não se abstenha. Já que você quer repudiar em cima daqueles que estão, vote no novo e eu sou o novo, 50 neles e vamos à vitória. Temos ainda 17, 16, 15 segundos. Então, né, completando, não se abstenha, é o que eu estou dizendo mais para as pessoas. Use seu direito democrático, não venda seu voto. Se alguém quiser comprar seu voto, ele não tem compromisso com você. O que nós estamos colocando no corpo a corpo hoje aqui, colocando a cara para bater, como diz, 50 neles. Muito obrigada, Berg, pela participação. Quero agradecer também os nossos colegas jornalistas que participaram dessa rodada de entrevistas, né? Hoje a gente encerra Cleiton, Dante, a Geisiara, a Larissa. Essa é a terceira eleição que a gente utiliza esse formato aqui de entrevistas no Manhã no Ar para levar para você, telespectador, o máximo de esclarecimentos possíveis para que você seja um eleitor consciente das propostas e de tudo que cada um dos candidatos que passou por aqui representa. Agradecemos a todos que estiveram por aqui durante esses dias. Foi uma oportunidade que a gente abriu para que você pudesse conhecer melhor a proposta de cada um deles e escolher o melhor para o Amazonas. Um excelente dia para você de casa e não esquece que na segunda-feira, bem cedinho, a gente tem encontro marcado. Você fica agora com Fala Brasil, as notícias do Brasil e do mundo. Logo em seguida, Hoje em Dia e o Alô Amazonas com as principais notícias dessa manhã. Um ótimo dia para você, aproveite bem o seu fim de semana com juízo. E não esquece que na segunda cedinho estou de volta. Tchau, tchau.